living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place. E aí galera, eu já tô aqui no Cabo Espicha, o Ricardo entrou em contato comigo, camarada português aqui, ó, obrigado. Tá me levando pra um super passeio aqui na região. Que região que a gente tá? É a Costa da Caparica? Sesimbra. Sesimbra? Cabo Espichal. Cara, a gente tá vendo altas coisas aqui que eu nem sabia que tinha em Portugal. Portugal tem uma costa lindíssima. E trocando uma ideia aqui transcendental, né, sobre a existência, a realidade e tudo mais. Ele trabalha também com terapias holísticas. Até o contato dele tá aqui embaixo na descrição. Se você estiver aqui em Portugal, dá um check lá, manda mensagem pra ele no Facebook. E cara, que dia lindo. O que você tá fazendo aí, cara? Era o que eu fazia quando era puto. Você fazia quando você era o quê? Quando era miúdo. Não, fala de novo. O que você era o quê? Quando era puto. Cara, vocês não têm noção aqui da altura do negócio. Olha isso, cara. Caraca aí. Aí, vale a visita, hein? O que foi que você falou aí, cara? O que os alentejanos falam? Tô dizendo, isto é bonito, porra. É bonito, porra, é bonito pra cacete mesmo. Caraca, tem que concordar. Já tô aqui de volta em Lisboa. Esse dia dando um passeio com o Ricardo lá em Sesimbra foi incrível, um cara interessantíssimo, com uma história de vida interessantíssima. E a gente acabou batendo muito papo sobre as referências que a gente segue e como que a gente aprofunda os nossos conhecimentos dentro do autoconhecimento, né? E eu senti a necessidade de vir trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto porque eu acho que muitos de nós estamos basicamente viciados em informação. E quando a gente começa a trilhar esse caminhozinho do desenvolvimento espiritual, do autoconhecimento também, há quem acabe se perdendo nessa infinitude de informação disponível sobre esses assuntos e pode acabar saindo um pouquinho do trilho ali, gerando uma ansiedade, gerando frustração, achando que não é o suficiente, achando que não sabe de nada, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a era que a gente vive hoje. Galera, a gente vive na economia da distração, bota aí, Distraction Economy, que o seu tempo distraído vale dinheiro. Vale dinheiro para mim, que você está aqui assistindo o meu canal no YouTube, vale dinheiro para outros youtubers também, quer eles estejam trazendo um conteúdo que te agregue ou não, quer eles estejam te ensinando alguma coisa ou não. O tempo hoje que você perde utilizando mídia social vale dinheiro para alguém, quer seja para você ou para outra pessoa. O seu tempo distraído gera dinheiro para outras pessoas. Como seres humanos que nós somos, nós naturalmente temos um desejo de expandir os nossos conhecimentos, uma curiosidade por aquilo que a gente desconhece, uma vontade de se expandir. Mas o lance é que desde que inventaram o primeiro smartphone, os nossos hábitos para expandir o nosso conhecimento, né, a nossa sede pelo conhecimento, tomou proporções não saudáveis. Hoje, na extensão do nosso braço, na palma da nossa mão, a gente tem acesso a todo o conhecimento já gerado, já criado pela humanidade. Mas será que a gente já tem maturidade para lidar com isso? Desde que os smartphones foram inventados e a gente passou a ter acesso às plataformas de busca, de conhecimento, de entretenimento na palma da nossa mão, toda a indústria de comunicação, toda a indústria de criação de conteúdo passou a mudar a forma como funciona e a forma como monetiza, a forma como ganha dinheiro em cima desse novo fluxo de pessoas por demanda de conteúdo. Hoje, todo dia, milhares de novos posts são feitos no YouTube, milhares de novos posts são feitos em blogs e sites em geral pelo mundo. Todo dia a gente tem um fluxo, uma enxurrada quase que infinita de informação. Na verdade, infinita, porque a gente nunca vai conseguir ler tudo que está disponível na internet. E eu quis tocar nesse ponto aqui nesse vídeo, porque nesse dia que eu estava lá em Sesimbra batendo papo com o Ricardo, eu lembrei, né, a gente estava falando sobre fontes de aprendizado, e eu lembrei de um comentário, de uma pergunta que me fizeram no Instagram Stories, porque senão tá aqui embaixo passando, sobre quais são as minhas principais fontes de conhecimento sobre autoconhecimento e espiritualidade. E a minha resposta foi natureza e silêncio. Você já percebeu que a gente não dá mais espaço para o silêncio na nossa vida? A gente senta no ponto de ônibus e está com o celular, a gente entra no metrô e está com o celular, a gente acorda e a gente pega o celular. A todo momento a gente está digerindo algum tipo de informação, seja conversando com alguém, que é troca de informação, seja olhando o Instagram Stories, seja olhando o Instagram, seja navegando no YouTube, assistindo um vídeo e tal. Quanto tempo do seu dia você passa
simplesmente absorvendo informação. Na verdade não, consumindo informação, porque absorver é outra coisa. A gente só absorve de fato aquilo que a gente se lembra depois, aquilo que a gente bota em prática, aquilo que se torna parte da nossa vida, né? Mas enquanto a gente não absorve, a gente está simplesmente se distraindo achando que está estudando. Lembra quando você era criança, que seu pai mandava você ir pro quarto sentar e estudar e você ficava lá olhando pro livro, não pegava nada do que estava sendo passado ali para você? Na verdade você não estava nem lendo direito? Então, é basicamente a mesma coisa. Recentemente eu tenho recebido muitas perguntas sobre quais canais que eu recomendo, quais livros que eu recomendo. Por sinal, canais, tem até um vídeo antigo aqui no canal que eu falo sobre os canais que fizeram parte do meu despertar espiritual e recomendo que vocês assistam também, que são canais excelentes. Só que hoje, galera, pra mim, o que mais me traz resposta é o meu silêncio. E eu acho que não é pra mim, é pra todo mundo, só que demorou pra eu aprender isso. Demorou pra eu perceber que, na verdade, essa avidez por conhecimento era uma ansiedade. E o que me livrou desse sentimento foi um insight que eu tive uma vez, que é o seguinte: conhecimento, ele é um salão com muitas portas. Você entrou no salão, tem, sei lá, 20 portas. E cada porta que você abre, você entra em um outro salão com muitas portas. A cada porta que você abre, você entra em um outro salão com muitas portas. O conhecimento, ele se expande de maneira fractal. E por seguir um padrão fractal, ele é infinito. Ah, você quer aprender sobre espiritualidade? Você vai primeiro ler lá sobre o hinduísmo, sobre o budismo, sobre os Vedas, sobre o Zen budismo, sobre o sufismo, sobre o espiritismo, sobre todas as religiões místicas que existem nesse mundo. E depois você vai entrando, sabe, abrindo ali a caixinha de Pandora. Ah, depois agora eu vou ler sobre, consistência da matéria, sobre física quântica, sobre entrelaçamento de ondas, sobre a expansão do universo, enfim, sobre o que for, e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você sempre vai perceber o tamanho da sua ignorância, você sempre vai perceber o quanto que você ainda não sabe. Quem nunca entrou no Wikipedia aí, quando viu tinha 20 abas abertas ali, que foi abrindo uma coisa atrás da outra coisa, atrás da outra coisa, que você nunca ouviu falar? Funciona assim para qualquer outro tipo de conhecimento. Mas o lance é que espiritualidade e autoconhecimento não é para ser absorvido no aspecto mental, mas sim experiencial. A gente está aqui para viver a vida, lembra? A gente está aqui para curtir a experiência de realidade. Então as coisas que a gente for aprendendo aos poucos, traga para dentro da sua vida, incorpore, não se preocupe tanto em aprofundar, estudar, porque você não está absorvendo aquilo que está sendo aprendido. Os meus maiores aprendizados viajando foi com as trocas que eu tive, com as pessoas que eu tive, como eu pude ver situações se orquestrando que parecia que eu estava tendo uma lição divina numa coisa, sabe? Uma lição sobre empatia, uma lição sobre compaixão, uma lição sobre paciência. Essas lições, as trocas humanas que a gente tem, são os nossos espelhos, né, que são os outros humanos que estão em volta, são os nossos maiores professores, cara. É a relação que a gente tem no dia a dia. Essa que eu acredito que é uma das melhores formas que a gente tem para perceber se a gente está de fato caminhando, que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando quem a gente é. Não é você lendo 1 milhão de coisas todo santo dia, ter uma pilha de livros lá esperando para você ler, ou uma playlist, uma watchlist do YouTube lá, comprida pra caramba de assistir depois, enfim. Não é isso que vai fazer você melhorar como pessoa. O conhecimento é infinito, não gera essa ansiedade pela sua sede de saber. Isso se chama outra coisa, se chama o Fear of Missing Out, né? Que é o FOMO, que é o medo de estar deixando alguma coisa passar. Mas, cara, é inevitável, você vai deixar muita coisa passar. Você não está absorvendo e aprendendo tudo e consumindo tudo que está na internet. A meditação, galera, é a prática do silêncio. É a partir do silêncio que tudo é criado. Sem silêncio não existe música, porque uma música ela é composta através das notas e dos espaços vazios entre elas. Ó, reflete aqui comigo, qual é a hora do dia que você tem as suas melhores ideias? É no celular? É no computador? Ou é antes de dormir, quando você está em silêncio, esperando para tentar dormir? Ou quando você está tomando banho, que não está ouvindo música, que você está ali, sabe? Com a mente vazia. Com a mente não é nem vazia, né? Que está passando um monte de coisa na mente, mas com a mente em estado de observação. Você está prestando atenção aos seus pensamentos, né? A meditação é esse exercício para a gente conseguir observar nossos pensamentos. Quando a gente relaxa o nosso corpo numa determinada profundidade, entra em relaxamento, a gente começa a gerar ondas alfa no nosso cérebro, né? Geralmente está em estado de ondas cerebrais beta, né? E se a gente aprofunda mais ainda, a gente entra em estado teta, enfim. Tem diversas ondas cerebrais aí que a gente pode produzir que estão associadas à nossa conexão com o divino, galera. Só que a gente não pratica isso. Depois que a gente teve acesso a esse negocinho aqui, fica a nossa mão, que eu nem trouxe aqui comigo, porque tá rolando um pôr do sol alucinante aqui, eu não queria trazer. Depois que a gente teve acesso a isso, a gente parou de nos dar espaços vazios. A gente tá o tempo todo fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, consumindo alguma coisa, assistindo alguma coisa. E tem uma importância que é transcendental à valorização do silêncio. É transcendental, vai muito além de melhorar o meu bem-estar, melhorar o meu corpo. Não, é uma reconexão com o divino. É quando a gente dorme que a gente produz determinadas ondas cerebrais que entram nesse estágio de profundo relaxamento,
e que faz a gente oscilar e se conectar com coisas que estão extracorpóreas. Há quem diga que é a hora que o espírito vai dar um rolê, vai voltar lá, vai conversar com Deus, enfim, vai se lembrar de quem realmente é, que é o absolutamente todo, e depois volta pra cá pra experiência individual, pra mais um dia aí de curtição. E como eu sempre gosto de falar, a gente tá aqui pra curtir, galera, a gente não tá aqui pra sofrer. E é por isso que eu gosto de trazer esses assuntos aqui, é por isso que eu gosto, enfim, de interagir com vocês e trazer as minhas reflexões sobre esses assuntos pra vocês, porque, galera, quanto mais a gente entende sobre isso, quanto mais a gente desassocia um pouco da necessidade do saber, valoriza um pouco mais o nosso silêncio, muda a nossa forma de agir, nossa forma de ser, a gente começa a eliminar um pouco do sofrimento da nossa vida, e a vida fica muito mais leve de ser levada, porque a realidade pode também possuir extremo sofrimento, pode nos deparar com extremas situações, e a gente não tá aqui pra isso, né? Como eu já falei. Então minha recomendação é que pelos próximos 7 dias, pelo menos, você tente praticar um pouco mais do seu ócio, sabe? Entrou no ônibus, entrou no transporte público, ou enfim, tá numa fila, alguma coisa assim, no lugar de você ficar ali ensandecido, mexendo no celular, quem que mandou mensagem, porque a gente tá sempre procurando, né? Quem que mandou mensagem, tem alguma notificação nova, alguém deu like nas minhas coisas, enfim. No lugar de você pensar dessa forma e ficar nesse tipo de ansiedade, gerando esse tipo de ansiedade dentro de você, respira fundo, presta atenção na sua respiração, fecha o olho, dane-se, se alguém olhar pra você e ficar assim, esse maluco doido aí, com o olho fechado assim, respirando fundo dentro do ônibus, não importa, cara, eu faço isso direto no metrô. Faça isso, que você vai, eu te garanto, ao longo do dia, ao longo da semana, você vai sentir um pouco mais de leveza, você vai sentir um pouco menos de, sabe, essa busca incessante por alguma coisa que você não sabe nem o que é. É isso, galera, eu tô tentando simplificar aqui um assunto que é mega complexo, mas o recado tá dado. Valorize o silêncio, no silêncio que habitam todas as ideias, no silêncio habitam todas as suas respostas. É no momento que você pratica mais o seu silêncio, pratica mais os espaços vazios, que você consegue botar notas e compor uma nova canção, beleza? O recado é esse, ficou bonito, né? Mas é isso que eu queria dizer mesmo, beleza? Deixe seus comentários aqui embaixo se vocês gostaram, quero saber a relação de vocês com o silêncio também, se você já medita, se não medita, e o que você já teve assim de insight depois de uma meditação. Eu tenho várias, toda hora quando eu medito vem coisas interessantíssimas que eu posso criar, assuntos que eu posso trazer pra vocês aqui, então pra mim é de extremo valor e eu recomendo que vocês pratiquem o mesmo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abração e se joga! Esse aqui é um bônus, só mais uma coisinha que eu esqueci de adicionar no vídeo, mas é muito importante. O seu tempo vai ser muito melhor aproveitado, 15 minutos do seu tempo, se você sentar e ficar em silêncio, prestar atenção na sua respiração, do que você assistir um vídeo no YouTube, quer seja o meu ou de qualquer outra pessoa, beleza?